Olá, amados. Estamos com mais um episódio da nossa série Edificando. Lembrando que esta reflexão ela pode ser uma reflexão para abençoar o teu dia, para você meditar na palavra, para você fazer o seu devocional ou mesmo compartilhar esse tema na sua célula, tá bom? Legal. Amados, eu estava pensando e meditando a respeito da nossa postura como filhos de Abraão. A Bíblia nos mostra, especialmente em Romanos capítulo 4 e também em Gálatas no capítulo 3, que nós somos filhos de Abraão pela fé, descendentes de Abraão pela fé. E essa ligação com Abraão, ela foi destacada certa vez, numa discussão, numa interação de Jesus com os judeus, que está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 8. E alguns judeus acreditaram em Jesus, creram na sua palavra. E Jesus, então, ele fala algo muito interessante, que é um versículo muito conhecido hoje, que está lá no verso 32, quando ele fala: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Aquilo trouxe um impacto para aqueles que o ouviam, porque eles falaram: "Peraí, nós não somos escravos de ninguém." E eles afirmaram, com muito orgulho: "Nós somos descendência de Abraão." E a conversa ela vai um pouco adiante, onde Jesus, no verso 39, ele diz assim: "Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão." Disse-lhe Jesus: "Se sois filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão." Nós vemos aqui, amados, Jesus ele destacando essa questão da realidade espiritual na nova aliança, a respeito de nós nos identificarmos com a figura de Abraão pela fé e pelo exemplo que Abraão deu. Então, se nós desejamos fazer com que essa ligação ela seja genuína, verdadeira, nós precisamos entender quem foi Abraão e olhar especialmente para aquilo que ele praticou na sua vida e no seu ministério. Nós poderíamos falar muitas coisas a respeito da vida de Abraão, das suas ações diante de Deus, das suas experiências com Deus, mas eu gostaria hoje de aplicar apenas dois exemplos, dois momentos da vida e do ministério de Abraão para a gente fazer uma aplicação na nossa vida. O primeiro deles é justamente quando Abraão é chamado por Deus, quando Deus vem para Abraão e fala: "Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar." Isso está lá em Gênesis capítulo 12. E um outro momento da vida de Abraão foi quando, depois de Abraão esperar 25 anos para ter um filho, e ele tem o filho cresce um pouco, já era um jovem, quando Deus chega para Abraão e fala: "Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho, você ofereça-o para mim no monte que eu vou te mostrar." E Abraão também imediatamente ele obedece e ele leva Isaque, seu filho, diante do monte, onde ele coloca o seu filho no altar e ele estava disposto a sacrificar o seu filho naquele momento para o Senhor. E Deus, naquele momento, Deus então impede que Abraão termine o holocausto e Deus fala para ele: "Agora eu sei que você me serve, que você me obedece, que você realmente me ama." Então, esses dois momentos, eles têm muito a nos ensinar e muito para nos colocar como uma postura de entendermos que é um exemplo para todos nós. Então, Abraão foi um homem fiel a Deus. Abraão foi um homem temente a Deus. Abraão foi um homem que obedecia à voz de Deus e não existia nada na sua vida que de fato estivesse acima de Deus. Então, já começa por aí a gente fazer uma analogia. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar em relação ao chamado de Abraão para a nossa vida, para a vida dele, mas aplicando isso na nossa vida, é o seguinte: quando Deus falou para Abraão: "Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar", Abraão não tinha um destino, Abraão não tinha um mapa, Abraão não tinha muita certeza do que ele iria fazer, trilhar, qual direção que ele ia tomar. Ele simplesmente obedece a Deus e ele vai. Amado, isso tem muito a ver com a nossa conversão, por exemplo. Quando nós nos convertemos, nós recebemos um chamado de Deus no nosso coração e nós respondemos a esse chamado. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu estava ouvindo uma palavra, aquilo tocou meu coração, eu levantei a minha mão, eu fui até a frente, mas eu não tinha certeza do que ia acontecer a partir daquele momento.
Eu não sabia o que exatamente era uma vida cristã, né? Eu vivia uma vida comum de qualquer pessoa que está distante de Deus, fazendo um monte de coisas erradas, cometendo um monte de pecados, vivendo debaixo de engano. Mas naquele momento eu fui chamado por Deus e eu correspondi, mas sem certeza do que seria o amanhã ou depois, mas apenas crendo, tendo fé que o Senhor tinha para mim um caminho traçado para que eu pudesse andar por esse caminho. Então eu correspondi com Deus. Mas da mesma maneira que um dia eu e você que está ouvindo esse podcast, né, assistindo esse material, também teve uma experiência como essa, nós precisamos entender que Deus ele vai fazendo isso conosco ao longo da nossa jornada com Ele. Ele vai sempre nos mostrando um caminho, Ele sempre está nos chamando para andarmos por algo novo. A Bíblia fala que nós devemos andar em novidade de vida. Isso tem a ver com esse chamado constante que Deus Ele opera em nossos corações para que a gente possa andar por fé. Isso é um chamado, é um convite de Deus que nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos obedecer e corresponder com isso, andando naquele lugar que Deus tem preparado para nós. Pode ser que nós não tenhamos tanta certeza, pode ser que a gente não tenha tanta convicção em relação das coisas que vão acontecer, mas é necessário que tenha confiança no coração de que Deus está chamando e que Ele é poderoso e Ele tem um cuidado com a nossa vida para que a gente possa cumprir um propósito, e um propósito que certamente vai alterar a nossa eternidade. Então, quando Jesus falou para os judeus, se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão, Ele estava falando algo para que hoje nós pudéssemos lembrar daquilo que Abraão correspondeu, para que eu e você também possamos corresponder diariamente com o Senhor nos chamados, nos convites que Ele faz para todos nós. O segundo momento que nós pontuamos aqui da vida de Abraão é quando ele oferece Isaque. Ele disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem você ama. Irmãos, todos nós temos coisas importantes na nossa vida. Todos nós temos coisas que nós amamos, coisas que o próprio Deus nos deu, assim como Deus deu Isaque para Abraão como filho e um filho da promessa. Só que nenhuma das coisas que nós temos, sejam elas as mais importantes da nossa vida, como cônjuge, família, filhos, trabalho, empresa, todas as coisas, nada disso, por mais importante que seja, deve tomar o lugar do Senhor em nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida se constitui numa espécie de idolatria, onde nós vamos amar as coisas no lugar de amar a Deus. Precisamos lembrar que um dia Jesus, ao ensinar a respeito da parábola do semeador, ele destaca que parte daquela semente semeada caiu entre espinhos e que aquela semente até brotou, até germinou, mas ela não podia crescer e dar frutos porque existiam muitas coisas que concorriam, que competiam, que abafavam aquela semente e aquela planta. Da mesma forma, nós temos que olhar para a nossa vida hoje e observar o que nós amamos demais, o que nós colocamos tanta prioridade na nossa vida que está ocupando o lugar de Deus. Deus é o Senhor, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Significa que na nossa vida Ele não pode ocupar um lugar que não corresponda à sua essência, né? Aquilo que Ele expressa como um ser, como Deus. Então Ele deve ter no nosso coração o lugar exclusivo do trono, do lugar de governo, o lugar de comando. E foi exatamente isso que Ele prova quando Abraão, que estava amando o seu filho, que estava curtindo o seu filho, Ele então pede que Abraão oferecesse o filho dele para provar a sua fidelidade. É evidente, nós conhecemos a história que Deus, Ele não permitiu que Abraão matasse o seu filho, que oferecesse o seu filho como holocausto. Mas a gente sabe também que Abraão estava disposto a fazê-lo. Abraão estava disposto a ir até as últimas consequências para provar a sua fidelidade, a sua confiança e a sua fé a Deus. Da mesma maneira, a gente tem que olhar para a nossa vida hoje e identificarmos os Isaques que nós temos. O que nós temos amado demais, o que a gente tem dado tanta importância, que talvez possa estar competindo com Deus ou mesmo tomando o seu lugar. No momento quando isso acontece, quando a gente começa a perceber coisas assim na nossa vida, a gente tem que colocar isso no altar. Nós precisamos oferecer isso e dizer: Senhor, nada disso, por mais importante que seja, deve tomar o seu lugar e vai tomar o seu lugar. O Senhor
é o meu Deus, o Senhor tem o governo sobre a minha vida, eu confio somente em Ti, não vou confiar em nada que seja natural e eu quero andar assim, e isso é andar por fé, e isso é imitar o exemplo de Abraão. Se tem coisas na sua vida que você de repente tem valorizado demais, coloque no altar, coloque em disposição de ofertar isso a Deus. Como Deus fez com Abraão, eu creio que Ele faz conosco. Ele não pede que nós simplesmente joguemos tudo isso fora. Ele não vai tirar isso de nós, tomar isso de nós, como Ele não tomou Isaque de Abraão. Mas Ele quer ver onde está o nosso coração. E a pergunta para nós é, onde está o nosso coração? O que nós realmente amamos, o que realmente nós adoramos. São coisas, são as bênçãos, são as promessas que recebemos, são as coisas que nós temos em nossas vidas ou é Deus? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta fundamental, que se nós realmente somos filhos de Abraão, vamos praticar as suas obras, obedecendo a cada convite, correspondendo a cada chamado dele para a nossa vida, assim como Abraão um dia correspondeu, e também colocando tudo que nós temos no altar como uma oferta, como uma adoração e reconhecimento do seu cuidado, do seu amor e do seu governo sobre a nossa vida. Por isso, a gente tem que refletir bastante a respeito da importância do Senhor, do que Ele representa e do que Ele, diante de todo o resto, Ele realmente é. A gente, ao pensarmos a respeito disso, a gente vai ver o quão poderoso que é Deus, o quão amoroso que Ele é, o cuidado que Ele expressa sobre a nossa vida e o desejo de Deus que nós sejamos abençoados. Mas nenhuma dessas bênçãos pode tomar o lugar dele. Amém, amados? Por isso eu gostaria de encerrar esta reflexão fazendo algumas perguntas para você. Primeiro, quando você ouve um chamado, um convite de Deus, quando Deus te desafia a você avançar em algo por fé, você tem correspondido? Você tem crido naquilo que Deus tem falado no teu coração e se lançado de uma forma intensa, de uma forma plena e íntegra naquilo que Deus tem para a tua vida? E a segunda pergunta, existem coisas na tua vida que têm tomado o lugar de Deus? Existem coisas que você tem dado uma importância muito grande, que compete ou mesmo tem tomado o lugar de Deus na sua vida? São perguntas para nós refletirmos e são perguntas que nós devemos respondê-las de uma forma sincera. E se existe alguma coisa que está no lugar de Deus, cabe a nós nos arrepender e cabe a nós pedir para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e cabe a nós também sacrificar tudo isso, colocando tudo isso no altar. Amém? Nem tudo isso Deus vai tirar de nós, porque Deus não quer que isso seja tirado. Deus Ele só quer uma coisa, amados, Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa devoção e adoração. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós queremos adorar a Deus em espírito, devemos, mas adorar a Deus em espírito é muito fácil porque a gente vai estar na presença dEle e vai exalar essa adoração por meio de um fluir do nosso espírito, mas a adoração também tem que ser em verdade. E a hora da verdade é a hora do dia a dia, é a hora onde você será provado, são os momentos difíceis, são os momentos mais agudos e tensos que nós enfrentamos, onde nós vamos corresponder olhando para Deus e confiando naquilo que Ele tem falado a nós. Abraão confiou saindo da sua terra, Abraão confiou entregando o seu filho e nós precisamos seguir o exemplo de Abraão e assim agradar a Deus da maneira que Ele espera que nós o agrademos, numa vida de fé e de confiança na sua presença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus toque seu coração com essa palavra e faça com que você não apenas mastigue essa palavra, mas também compartilhe ela com algumas pessoas, trazendo o coração dessas pessoas a uma reflexão em relação ao quão Deus importante é para elas e o quão Deus é infinitamente maior do que todo o resto, todas as coisas que estão presentes na nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.